São Rafael do Morumbi 0, Atlético Mineiro 0, hein? Meu Deus do céu, hein? Viva Rafael! Eu que essa semana dei nota 6 pro Rafael. Entendo que o Rafael não dá para ser titular do São Paulo Futebol Clube. Falo isso abertamente para todo mundo aí. Mas não dizer que hoje o Rafael foi melhor em campo, os caras até trocaram lá na Globo o prêmio pro melhor em campo. Ferreirinha, pelo amor de Deus, tô de brincadeira. E o Rafael que jogou bola realmente tirou o São Paulo de uma situação muitíssimo delicada lá no Mineirão. Parabéns, Rafael, que você continue fechando o gol do São Paulo, que você continue se esforçando, trabalhando para eu subir essa nota aí para você. Ronei Altieri, São Paulo Raiz na área. Eu podia estar rasgando papel, né? Eu podia estar aqui rasgando papel, podia estar aqui fazendo um monte de coisa, enaltecendo a partida do São Paulo, aquela coisa toda. Mas não é tanto para rasgar papel. Para mim é uma vitória você empatar lá com o Atlético nas atuais circunstâncias. Eu estou dizendo do São Paulo. O Atlético não vem jogando bem, o Atlético é um time que vem com problema, né? Você percebeu no primeiro tempo, o Atlético não forçou a barra do São Paulo, só mais no final do jogo que deu aquele sufoco. Então assim, mas a gente sabe da dificuldade que tem lá, sabe? Agora são 11 partidas que o São Paulo não consegue ganhar do Atlético. Sabe de todo esse histórico, isso acaba tendo de alguma maneira o peso. Antes da partida eu falei, gente, para mim, de novo, eu não vou ficar em cima do muro, senhores, eu posso quebrar minha cara, e a coisa que eu mais quero é quebrar minha cara quando eu falo da formação do São Paulo, da maneira como o Zubeldia coloca o São Paulo em campo, né? E quando eu vi a escalação do time, rapaz do céu, eu fiquei extremamente preocupado com o que eu vi, né? A maneira como ele coloca os três zagueiros, a maneira como ele coloca os volantes que ele coloca, a ausência completa de um meio de campo para a bola poder chegar no ataque, vários fatores extremamente problemáticos, próprios de um treinador que está um ano no comando do São Paulo e até agora não sabe o que faz com o elenco que ele tem. Certo que sem Oscar, sem Lucas, agora sem Luiz Gustavo, ok, a gente entende perfeitamente isso. Só que eu quero acreditar, e de treinador e de louco todo mundo tem um pouco, que daria para ele dar uma outra cara para essa formação, daria para ele dar um outro formato para esse time, né? Então vamos ver, ele quer jogar com os três zagueiros? Ele que sabe. Só que assim, fragilizar o meio de campo do São Paulo, que até foi bem hoje, hein? Eu tenho que dizer, até foi bem diante do que eu esperava que pudesse acontecer. Aí você cria um problema seríssimo. Basicamente, o que ele fez? Ele pôs o Marcos Antônio, ele colocou o Alisson e ele colocou o Luciano ali, gente. Nós sabemos das limitações do Marcos Antônio, que fez uma boa partida. Nós sabemos das limitações do Luciano nessa função. Hoje, com muito mais responsabilidade. Hoje, como capitão do time. Pasmem os senhores. Pois bem, sábado passado ele deu um murro no banco. Hoje ele é capitão do time. Mas tem coisa que é só no São Paulo que acontece, né? E aí ele dá um isolamento para o ataque. Um isolamento completo para o ataque. Quando ele põe o André e quando ele põe o Ferreira. De novo, o Ferreira para mim é um grande ciscador. Cisca, todas as decisões do Ferreirinha são erradas. Quando eu falo em decisão, é a hora que o jogador, depois de driblar, depois de correr, depois de preparar a jogada, ele tem que dar uma definição. Ele vai bater no gol, ele vai cruzar a bola na cabeça do centroavante, ele vai atravessar o jogo. É a definição, repito. Ferreirinha tem um problema de definição sério. Independente disso tudo, quando você fecha o pacote junto, o André Silva fraco, eu estaria colocando o Rian Francisco para jogar há muito tempo, e ele não coloca, né? Quando você fecha esse pacote todo, aí você vê o tamanho do resultado positivo que foi empatar lá com o Atlético Mineiro. Para mim foi um resultado positivo, não a ponto de rasgar papel. Por quê? Porque o Rafael foi o melhor jogador em campo, simples. Não fosse o Rafael hoje, a gente teria tomado vários gols. Inclusive eu acho interessante, você dá uma olhada nos lances do Atlético, eu tenho 3 zagueiros e os caras ganhando bola de cabeça. O adversário ganhando bola de cabeça com 3 zagueiros, né? Então também é outra coisa. O que é isso, senhores? É posicionamento. O posicionamento errado. A maneira de marcar errada. E tudo isso é mão de treinador. Não tem jeito de ser diferente, né?
Independente da preocupação, como eu falei, o São Paulo faz um bom primeiro tempo, dentro da expectativa que eu tinha, isso que eu estou dizendo. Faz um bom primeiro tempo, o time troca bem a bola, encontrou um Atlético meio desinteressado no jogo, aquela coisa toda. Pois bem, e aí eu vou falar um pouquinho também da questão, ou melhor, eu não vou falar da arbitragem. O que eu vou falar da arbitragem é o seguinte: o Lianco era para ter sido expulso, não foi, e o Caleri, eu teria dado um cartão amarelo ali no lance do Caleri. Tá? São as duas coisas aí que eu divirjo do árbitro durante o jogo. Agora eu não vou falar absolutamente nada de arbitragem, porque quem deveria falar não, quem deveria tomar providências e cuidar, não faz isso, só fica mandando cartinha de repúdio para a CBF para enganar otário, que nem a gente. Tá certo? Então eu não vou falar nada de arbitragem, eu vou ficar calado. Eu só teria expulsado o Lianco e teria dado cartão amarelo pro Caleri. Agora eu vou abrir um parênteses aqui pro Caleri também, meus irmãos. Sábado passado ele bateu o pênalti do jeito que ele bateu, né? Que eu já acho estranho demais, acho muito esquisito bater aquele pênalti do jeito que bateu. As circunstâncias todas que envolveram aquele pênalti, era no Luciano, o Luciano costuma ser fominha, pegou a bola e entregou na mão dele com uma tranquilidade do outro mundo, aí ele me bate o pênalti. Eu não sei, eu não vou ficar criando teoria da conspiração. Ok, Caleri, pá! Caleri joga lá contra o Tadjeres também, faz um gol, estava impedido. E hoje entra para fazer isso, Caleri. Obrigado, né, gente? Obrigado, né? Eu não vou ficar, como é que se diz, exaltando o jogador baseado no que o cara fez há 1 ano, 2 anos, 3 anos. O futebol não funciona assim. Tá mal demais o Caleri. E pior do que o Caleri tá o Zubeldia, que escolhe o André Silva. Hoje a gente o ataque dos 50 milhões. Ferreira e André, 50 milhões nos dois jogadores. Pra você ver como é que a gente rasga dinheiro. Pode ver, tem gente que dora, tem gente que falou que o André Silva parece o Serginho, Chulapa. Eu vou fazer o quê? Tem que escutar essas coisas, é melhor do que ser surdo, porra. Pois bem, tira esses 2 jogadores daí. Por que não põe o Rian? Qual é a dificuldade de pôr o Rian pra jogar? A gente tá falando isso faz tempo. Mas não adianta. Não, porque tá na ordem, tem que esperar a ordem. Enquanto isso, o time segue se arrastando desse jeito, né? Zubeldia se salvou lá contra o Tadjeres, ótimo. Ganhamos lá o jogo, perfeito, muito bem, bom trabalho, siga em frente, Zubeldia. Zubeldia se salva hoje, né? Apesar do... Agora eu vou falar de Zubeldia, né? Apesar da palhaçada na beira do campo. Claro que a gente fica nervoso, claro que a gente fica, né, com uma situação daquela como aconteceu na expulsão dele. Só que o senhor Chilique tem que parar de chilique. É isso que ele tem que fazer. Porque ele prejudica o time, porque ele pilha o time. E ele é o gestor desse time. Ele é o orientador desse time. Ele tem que dar o exemplo para esse time. Mas ele continua dando chilique ao ponto de ser expulso. Né? Acho que é a 4ª ou 5ª expulsão dele no comando do São Paulo. É aí que tá. Se você tem um treinador desequilibrado, fraco e desequilibrado, vai ser difícil o time refletir outra coisa dentro do campo. Né? Não estou aliviando para jogador, não estou aliviando para diretoria. O que eu estou dizendo agora especificamente sobre o lance do Zubeldia. Ah, mas o juiz errou. O juiz errou, tudo bem, mas você não pode, como treinador, você não pode fazer o que ele fez. Ele não sabe disso. Ninguém sabe disso. Eu, como torcedor, posso. Ele, como treinador, não pode. Tudo bem que você dá uma pressão, mas você dá uma pressão no limite. Você sabe qual é o limite. Ele passa do limite, ele perde o limite. E ao perder o limite, ele coloca o São Paulo em situação difícil. Mais uma vez, como ele deixou o São Paulo Futebol Clube hoje. Né? Quando você resume todo esse pacote, meu irmão, saímos com 3 pontos lá. Né? São Rafael do Morumbi 0, Galo 0. 3 pontos o São Paulo conquistou lá no Mineirão hoje, porque fosse a atuação do Rafael, meu Deus do céu, o negócio teria sido feio pra gente lá. É isso aí, gente. É juntar os cacos agora, né? Pegar esses cacos todos aí, juntar e ir para a partida da quinta-feira pela Libertadores. Vamos ver o que ele consegue montar de time para ir. Muita gente precisa melhorar demais. Luciano tá desaparecido em campo, não é de hoje. Caleri fazendo merda, não é de hoje. Jogadores que são importantes, jogadores que são líderes, né? Não estão jogando absolutamente nada. Eu estou preocupado com essa zaga aí, desses 3 zagueiros. Porque se os 3 zagueiros tivessem funcionado mesmo, o Rafael não era o melhor em campo, senhores. Se os 3 zagueiros tivessem funcionado, o Rafael não era melhor em campo. Preocupado com o lado direito, o lado esquerdo menos preocupado, porque eu acho que o Dias ele dá muito mais segurança ali do que o Wendel dá. Agora sem volante, sem o Luiz Gustavo, sem o Pablo Maia.
Ele tem que arrumar. Eu jogaria com o Bobadilha como volante marcador. E jogaria com o Alisson. Agora que eu não tenho meia, não tenho Oscar, não tenho Luiz Gustavo, não tenho ninguém, o Alisson deixaria mais solto, mais um pouquinho mais para criação. Porque jogar na mão do Luciano, quer dizer, no pé do Luciano essa responsabilidade, é no mínimo burrice. Porque não vai ter nada diferente do que está tendo até esse momento. Tá certo? É isso daí. Ganhamos um ponto lá, 2 pontos no Brasileiro. Vamos continuando na briga, vamos continuando na luta. E quinta-feira, uma vitória no Morumbi contra o time do Peru, né? Tinha colocado um 1-1 no placar da Razão, foi 0-0, mas é isso daí, vamos em frente. Ronei Altieri, São Paulo Raiz na área, grande semana a todos, tamo junto.